reclamar não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, viver pela fé vai sim causar um grande impacto na sua vida. Sabe, eu quero orar com você agora e vai vir um poder na sua vida. Você vai perceber um poder a partir de agora. Vai ser visível, vai ser notório um poder de Deus que vai começar a agir na sua vida, no seu interior. E Deus também, Ele vai honrar aí a sua fé. Ele vai honrar a sua fé. Porque, sabe, Deus estava me dizendo sobre um alinhamento. E esse alinhamento, que muitas vezes é necessário, é que quando nós estamos reclamando, então nós estamos alinhados à carne e não ao espírito, né? Agora, quando nós estamos na fé, nós estamos no espírito. Então, a murmuração vai gerar um desânimo, a murmuração vai até impedir a ação de Deus na nossa vida, né? Mas Deus está te trazendo aqui para fortalecer a sua fé, porque Ele vai fazer coisas incomuns, coisas poderosas, milagres, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Você que está chegando, seja bem-vindo, que especial você estar aqui. Fique aqui até o final que já nós vamos orar. Deus estava me dando uma palavra de emergência e ao mesmo tempo uma palavra de fé, uma palavra que vai trazer manifestações de Deus sobre a sua vida. Então, presta muita atenção. Aqui em Hebreus, no capítulo 11, olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, aquilo que se vê, aquilo que nós vemos com os nossos olhos, eles vieram de algo invisível, né? Então, o que nós vemos com os nossos olhos veio do invisível. E assim é a nossa vida de fé. Deus quer que você tenha uma vida de fé. E lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 17, diz que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fosse. Então, aqui tem uma revelação. Presta atenção. Se você só quer crer depois que você já vê acontecendo, isso não é fé. Se você precisa ver para crer, então isso não é fé. Você só está sendo guiado pelos próprios sentidos naturais. Se você precisa ver para crer, então você está alinhado com a carne, mas não está alinhado com o espírito. A maneira de Deus trabalhar é trazendo à existência coisas que não existissem, como se elas já fossem reais. Quando Deus te promete, presta atenção, quando Deus te promete, Ele, na promessa de Deus, já tem uma garantia de que vai acontecer. Agora, presta atenção, aqui em Romanos, no capítulo 4, isso me chama muito a atenção, né? E já nós vamos orar, tem algo poderoso de Deus sendo realizado na sua vida. Na versão NVI diz, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, dizendo sobre Abraão. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se já existissem. Então, quando Deus fala com Abraão, você vai ser pai de multidões, pai de nações. Então, não necessariamente aquilo precisava acontecer de fato para que Abraão viesse crer. Pelo contrário, Abraão ia crer, né? E aquilo ia vir como uma manifestação do que Deus já havia falado para ele. Então, quando você recebe uma palavra de Deus, é só questão de tempo, vai acontecer. Sabe, o inimigo não pode roubar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Agora, a reclamação não te ajuda em nada. A incredulidade não te ajuda em nada. Pelo contrário, a reclamação e a incredulidade vão roubar de você. Eu vou falar mais uma vez, quem reclama está alinhado com a carne e não com o espírito. Quantas vezes nós reclamamos e Deus está nos convidando para nós andarmos no espírito? Então, a murmuração, ela gera um desânimo e daqui a pouco você se vê sem forças, né? É claro que tem que ter um tempo de descanso, sim, mas tem muitas vezes o desânimo vem pela dúvida.
vem pela reclamação, né? Mas Deus está te livrando dessas coisas agora, e nós vamos orar, e Deus, Ele vai fazer coisas poderosas na sua vida. Em Hebreus, no capítulo 11, agora versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu costumo dizer que a fé é a convicção de um fato que já aconteceu. Já aconteceu aonde? Já aconteceu quando Deus liberou a palavra. Quer dizer, Deus está falando, isso aqui é minha vontade para a sua vida, isso aqui eu tenho poder e eu vou fazer isso na sua vida. Porém, que muitas vezes tem algumas promessas que, se nós estivermos alinhados com a carne, reclamando, murmurando, então isso corre-se o risco de não acontecer, às vezes até na sua geração, na sua vida. Como que eu posso ter uma base disso? A Bíblia diz, lá em Números, do capítulo 13, do povo que atravessou o deserto, e quando eles chegaram para entrar na terra prometida, eles viram os gigantes, mas não viram o Deus que era maior do que qualquer gigante. E eles mais uma vez murmuraram. Era uma prática deles murmurarem. Sabe, você não pode ter uma prática de murmuração. Por quê? Deus cumpriu a promessa, mas não naquela geração. Toda uma geração continuou vagando no deserto, né? Depois que essa geração morre, vem uma nova geração para de fato possuir a promessa, possuir aquilo que Deus falou. Então o que Deus fala acontece. Agora, tem coisas, se nós murmurarmos, isso pode até ficar para nossas próximas gerações. Eu sei que você quer que a sua geração também seja abençoada, mas você também quer viver o que Deus tem para a sua vida. Então, olha aqui o que diz olha o que diz aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, Deus usou o quê? Deus usou as palavras para criar uma realidade. Haja luz, e houve luz. Então, se Deus está aqui usando palavras para trazer à existência o que não existia, então nós devemos declarar a palavra de Deus, declarar a palavra que Deus revelou para você, e trazer à existência aquilo que não existe sobre a nossa vida. Agora, o que sai da nossa boca, ele fatalmente vai ser manifestado. Sabe? Então, eu quero estimular você, eu quero encorajar pessoas aqui que são valentes na fé. Talvez você está vendo gigantes, talvez você está vendo as circunstâncias, né? E tudo bem, a fé não nega a realidade está ali. Você está vendo as situações, eu estou sentindo o poder de Deus. Deus está agindo de uma maneira especial. Você está vendo as situações, mas você não murmura, porque você sabe que você tem uma palavra. Que se for o caso, se for necessário, Deus vai até descer do trono para cumprir uma palavra que Ele liberou na sua vida. Então, a reclamação não vai te ajudar em nada. Mas andar na fé vai trazer à existência as promessas e coisas extraordinárias de Deus para a sua vida. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, em vez de reclamar, você precisa usar a sua boca para abençoar. Você deve usar a sua boca para declarar, para profetizar em concordância com aquilo que Deus já falou na sua vida. Sabe, eu declaro que você é abençoado, que você e a sua casa servem ao Senhor, que tem prosperidade agindo na sua vida, prosperidade no espírito, na alma e no corpo, todo tipo de coisa boa está vindo para você. Os melhores tempos da sua vida não estão no passado, os melhores tempos da sua vida estão chegando, seus melhores dias estão à sua frente, em nome de Jesus. Agora, quem reclama fica preso aonde? No deserto. Quem reclama olha aí, tem um L aí. Quem reclama fica preso no deserto, mas quem crê vive a promessa, vive aquilo que Deus falou. Em Números 14, essa palavra que eu citei para vocês, do povo que passou pelo deserto, lá em Números no capítulo 14, versículo 2,
diz assim: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara que morrêssemos na terra do Egito. Ó, desejando até a morte. Está repreendido em nome de Jesus esse espírito de morte. Ou tomara que morrêssemos nesse deserto. Sabe, eu gosto de parafrasear lá ali entre Números capítulo 13 e 14, um momento, no começo do capítulo 14, eu creio, que Deus conversa com Moisés, ele fala: Moisés, esse povo, olha o que Deus estava querendo do povo. Moisés, esse povo só me desagrada. Esse povo não confia em mim. Confiança. Confiança. Crer é diferente de confiar. Quando eu confio, eu me lanço. Quando eu confio, eu me lanço. O que eles deveriam fazer? Sabe, esses são gigantes. Mas nós temos uma palavra de entrar nessa terra. Essa terra já é nossa. Aí, mais à frente, Josué e Caleb têm um espírito diferente neles e se diz que tirou-se deles o seu amparo. Vamos avançar, vamos possuir, porque tirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Você está ouvindo? Se Deus é com você, então isso não pode ser, a promessa que Ele te fez não pode ser frustrada. Essa promessa não pode ser tirada de você. Então, o povo, quando murmurou, eles morreram sem ver a terra prometida. Com exceção de Josué e Caleb. Porque eles creram, eles entraram para dentro daquilo que Deus havia prometido para eles. Sabe, em Josué e Caleb havia um espírito diferente, um espírito de fé. A fé não fala do que vê, a fé fala do que sabe. Qual é a palavra que existe na sua vida? Sabe? Aquela palavra que foi revelada na sua vida, aquela palavra que Deus falou com você, aquela palavra que Deus já tem confirmado na sua vida. Ou você que pegou uma palavra pela fé, você que também pegou uma palavra escrita, abriu a Bíblia e Deus começou a falar com você. Qual é a palavra que foi liberada sobre a sua vida? Sabe? É o tempo de se lembrar e de andar por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz que andamos por fé e não por vista. Agora, a sua fé, ela vai trazer resultados sobrenaturais. Agora, a reclamação fatalmente vai te colocar para baixo, vai trazer frustrações desnecessárias, né? Porque tem vezes que você tem um plano, aí Deus frustra o teu plano, por quê? Porque Ele tem algo maior e melhor. Mas existe uma frustração que é negativa, não se dá para aproveitar nada sobre ela, que é quando a frustração vem da reclamação. Então que o Senhor nos ajude, e a partir de hoje, Deus já está cancelando. Recebe essa palavra. Deus está cancelando toda palavra de maldição, toda palavra maldita dita por você ou dita por alguém a seu respeito, toda palavra de maldição contra a sua vida. Eu declaro cancelada agora em nome de Jesus. Então, Deus quer que você continue em frente, que você avance, que você venha conquistar tudo aquilo que Ele tem liberado sobre a sua vida, porque Ele tem um propósito sobre isso. Eu quero orar com você agora. E nós vamos ver esse agir de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Hoje é o dia, presta atenção, hoje é o dia de você mudar a sua fala. A sua fala que estava negativa, a sua fala que estava na murmuração, a sua fala que estava na reclamação, reclamar. O que é reclamar? Você está clamando para que aconteça de novo. Ou seja, quando nós reclamamos, nós estamos em um ciclo negativo, um ciclo de derrota, um ciclo de incredulidade. E a incredulidade não te dá nada. A reclamação não te dá nada. Mas você crer em Deus e no que Ele te prometeu, isso sim pode mudar a sua história. Muitos, quando têm uma promessa, muitos de nós queremos saber como, né? Mas a verdade é que Deus sabe como cumprir promessas. Como vai acontecer? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Deus, Ele tem o poder e Deus, Ele tem a capacidade suficiente para cumprir promessas. Deus sabe te preparar, te capacitar e também sabe fazer aquilo que está além das suas forças.
Deus vai fazer coisas poderosas. É o tempo de mudar a visão, de mudar a fala e de começar a enxergar o futuro glorioso que Deus tem para você. Eu estou sentindo o poder de Deus. Deus está falando com você. É o tempo onde Deus vai mudar a história. É o tempo de entender o poder das palavras no mundo espiritual. Lá em Filipenses também, capítulo 2, diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações. Então eu creio que Deus está trazendo um alinhamento na nossa vida. Um alinhamento no espírito. Porque quando você reclama, você não está alinhado no espírito, você está alinhado na carne. Esse versículo também diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Então, nós precisamos o quê? Ainda diz: entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A Bíblia diz assim, vou parafrasear, diz assim: quando o mundo está em trevas, sobre ti se verá a glória do Senhor. Então, nós somos a diferença. É o tempo de nós deixarmos toda a carnalidade e nos alinhar com o Espírito. O Espírito, ele fala a fé, o Espírito, ele fala o que edifica, O Espírito vai mudar a sua condição, a sua situação, em nome de Jesus. E tem pessoas aqui que Deus vai trazer um grande crescimento para você, nesse alinhamento. Deus está trazendo uma força. Deus está falando comigo aqui, sobre pessoas aqui, que você estava com desânimo, e Deus está vindo com um novo ânimo agora, no seu corpo físico, no espírito, na alma e no corpo. Tem um agir de Deus sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui o seu pedido de oração. Você vai ver que vai acontecer respostas, movimentações divinas, acontecimentos divinos vão ser liberados agora para você, para sua casa, para sua família, e Deus está agindo no seu pedido de oração. Pessoas enfermas serão curadas, estão sendo curadas agora. Você que está orando por situações impossíveis, você que está orando por alguém, Deus, nós estamos colocando diante de Deus esses pedidos de oração. Coloca o seu pedido de oração aqui agora, e Deus vai agir na sua casa, Deus vai agir na sua casa, na sua causa, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha agora com muito poder, que o Senhor venha com muito poder, destruir agora todas as armadilhas e tudo aquilo que foi criado através de palavras de maldição, que sejam destruídos agora. Que todas as armadilhas sejam desfeitas, que todo mal seja destruído, que todo mal agora bata em retirada em nome de Jesus. Pai, tira todo o peso dessa vida, tira todo o peso, todo o jugo do pescoço, tudo aquilo que vem para oprimir. Eu dou uma ordem que saia em nome de Jesus. E que todo mal pegue a sua bagagem e saia agora silenciosamente, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha trazer respostas sobrenaturais. Aqueles aqui que estão orando pelas finanças, aqueles aqui que estão orando por cura, obrigado pela tua unção, obrigado pelo teu poder que já está agindo agora. Aqueles que estão orando aqui por curas físicas, curas emocionais, aqueles aqui que precisam de um renovo, aqueles que precisam aqui serem aquecidos pelo teu Espírito, libera o teu fogo agora, libera o teu fogo agora, mais fogo, Espírito Santo. A paixão de volta, a paixão de volta, a paixão de volta sobre cada um. Manifesta a tua presença, manifesta o seu poder agora sobre a vida de cada um que está aqui. Nós precisamos de um renovo espiritual, nós precisamos receber esse fogo, nós precisamos de um renovo, de um reabastecimento de poder da parte do Senhor sobre nós. E nós, nesse momento, pedimos que o Senhor venha de uma maneira poderosa e especial sobre cada um de nós que estamos aqui. Estamos rendidos na sua presença e dizendo: faça em nós conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. Pai, eu peço que a prosperidade chegue agora sobre essa casa. Eu peço que agora a pobreza, todo espírito de pobreza, toda escassez, eu dou uma ordem que esse espírito que age por trás bata em retirada em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha com prosperidade financeira, que o Senhor venha com prosperidade na paz no lar,
O Senhor venha restaurar essa casa, essa família, em nome de Jesus. Eu declaro saúde divina. Eu declaro cura divina agora. Tem uma unção de cura, de libertação, de prosperidade chegando para a sua vida, para a sua casa agora, em nome de Jesus. Olha aí que Deus está me dando aqui, ó. Tem pessoas aqui que Deus está falando que o braço forte, Deus falou para a pessoa falar isso, é confirmação para alguém, que o braço forte do Senhor, que o braço forte do Senhor está em favor da sua vida. O braço forte do Senhor está em favor da sua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Que poderoso, que especial. Gente, glória a Deus. Estamos sempre aqui, 11 da noite, 5:30 da manhã, e vamos voltar para 7 da noite, tá bom? 7 da noite. Então, 11 da noite, 5:30 da manhã e também às 19 horas, tá bom? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Então, compartilhe essa palavra com alguém. Eu creio que essa palavra, ela pode ser um divisor de águas, pode ser um grande movimento espiritual sobre a vida de alguém, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Que poderoso, que especial. Logo nós vamos ter uma live profética. Eu creio que Deus vai fazer coisa muito grande, coisa poderosa. Até o nosso próximo encontro. Até lá.